nos exemplos de raízes de função quadrática, vamos para o segundo exemplo. F de x é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Primeira coisa, sempre que devemos fazer, encontrar o valor de A, de B e de C. Analisando nosso exemplo aqui, o valor de A vai ser 2, o valor de B menos 3 e o valor de C 5. Agora devemos encontrar o valor para delta. A fórmula do delta é igual. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Vamos só substituir. Delta vai ser igual. Quem foi o valor de B? Menos 3. Então, vou ter, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o valor para A. Quem é o valor de A? 2 vezes o valor de C, que é 5. Então, delta vai ser igual. Número negativo elevado a um expoente par sempre vai ficar positivo. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, dá 9. Agora vamos aqui, jogo de sinais, porque eu tenho multiplicação. Menos por mais dá menos, menos por mais continua sendo menos. Agora eu vou multiplicar. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5 dá 40. Então, delta vai ser igual. Eu tenho um número positivo e o outro número negativo. Então, vou usar uma regrinha aqui. Quem é maior, o 9 ou 40? 40. Então, repita o sinal do maior, que é o negativo aqui do 40, e vou diminuir. 40 menos 9 dá 31. Então o meu delta deu menos 41. Vimos no vídeo anterior que quando o meu valor para delta for um número negativo, não tenho raiz para essa questão. Então, nesse exemplo, não vou ter raiz ou raízes. Pronto, e termina aqui. Seguindo com exemplos de raízes, temos agora o exemplo 3. Então, primeira coisa o que devemos fazer para resolver, encontrar o valor de A, de B e de C. O valor de A sempre está na frente do x ao quadrado, nesse exemplo é 5. O valor de B sempre na frente do x que não está ao quadrado, nesse exemplo é 10. E o valor de C sempre aquele número que vai estar sozinho, 5. Então, usando a fórmula do delta, B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Prosseguindo, delta vai ser igual. E foi o valor para B, 10. Então, vou ter 10 ao quadrado menos 4 vezes o valor para A, que nesse exemplo vai ser 5, vezes o valor de C, que também vai ser 5. Então, temos delta vai ser igual a 10 ao quadrado, 10 vezes 10, dá 100. Jogo dos sinais aqui, menos por mais dá menos, menos por mais também dá menos. E agora basta eu multiplicar. 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 5 também dá 100. Nesse exemplo aqui, eu vou ter 100 menos 100 vai dar 0. Pessoal, quando o meu delta for um número igual a 0, nesse exemplo eu vou ter raízes iguais. Então, o meu resultado das minhas raízes vão ser o mesmo número. Chegou aqui, eu devo continuar para a segunda parte. A segunda parte é para eu encontrar os valores para x, que aí vai me mostrar que as raízes vão ser iguais. Então, vamos lá. Eu tenho a fórmula menos b mais ou menos o raiz para delta, tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A. Então, vamos lá. X vai ser igual a menos o valor de B,
Quem é o valor de B? 10. Esse menos de aqui é da fórmula. Então, menos da fórmula, o valor de B, 10. Mais ou menos a raiz de delta. Quem foi o valor para delta que a gente encontrou? Foi 0. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A. Quem foi o valor de A que a gente encontrou no nosso exemplo? 5. Então, vou ter delta vai ser igual a menos 10, mais ou menos, quem é a raiz de 0, continua sendo 0. Tudo isso dividido por 2 vezes 5, que dá 10. Agora vamos lá. Sabemos que eu tenho que pegar para uma parte positiva e uma parte negativa. Parte positiva eu vou chamar de x1, parte negativa x2. Então, eu vou pegar menos 10 mais 0, tudo isso dividido por 10. Segunda parte, parte negativa, o sinal de menos. Então, vou ter menos 10 menos 0, tudo isso dividido por 10. Vamos lá, vamos resolver. Menos 10 mais 0 continua sendo menos 10. E quanto é menos 10 dividido por 10? Sempre na divisão ou na multiplicação necessitamos fazer jogo de sinais. Então aqui, ó, menos por mais dá menos. E 10 dividido por 10 dá 1. Pronto, chegamos à primeira raiz. Agora vamos ver a segunda parte. Menos 10 e menos 0 é como se eu quisesse tirar 0 de menos 10. Se eu tirar 0 de menos 10, continua sendo menos 10. Tudo isso dividido por 10, como fizemos em cima. Na divisão, o jogo de sinal. Menos por mais dá menos. 10 dividido por 10 dá 1. Então, os dois números não foram iguais? Foram iguais porque eu vi lá no início que o meu delta é igual a 0. Então, minha solução vai ser o número menos 1. Não preciso fazer 2 vezes porque é o mesmo número. Então, termina aqui. Quarto exemplo, eu trouxe porque vai dar um delta que não tem raiz exata. E aí eu trouxe eles só para mostrar como você deve proceder, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa é encontrar os valores de A, de B e de C. Quem é o valor de A nesse exemplo? Menos 1, valor de B, 4 e o valor de C, menos 2. E depois de encontrar o valor de A, de B e de C, devo encontrar o valor para delta. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor para A vezes o valor para C. Então, delta vai ser igual. Quem é o valor de B? 4. Então, vou ter 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor para A. Nesse exemplo, o valor de A é menos 1. Então, se eu colocar aqui menos 1, eu vou ter dois sinais, o de multiplicação e o de subtração. Então, vou colocar entre parênteses, vezes o valor para C, que nesse exemplo vai ser menos 2. Que também vou ter dois sinais juntos, vou colocar entre parênteses. Prosseguindo, delta vai ser igual a 4 ao quadrado, 16. Todos esses outros são multiplicação. E cada multiplicação devo fazer jogo de sinais. Menos por menos dá mais. E mais por menos dá menos. E agora basta só eu multiplicar. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E aí eu vou ter delta é igual a 16 menos 8 dá 8.
o meu delta for um número positivo, maior do que zero, então eu vou ter duas raízes com números diferentes. Então eu vou encontrar essas raízes. Para isso, eu preciso utilizar a fórmula do x, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Nesse exemplo, vai ser igual a x, quem for o valor de b, 4 positivo. Só que eu tenho um menos da fórmula, vou colocar aqui, ó, menos 4, mais ou menos a raiz para delta, quem for o valor de delta que eu encontrei, 8. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a. Quem foi o valor de a que eu encontrei nesse exemplo? Menos 1. Então, vou colocar aqui menos 1. Dois sinais juntos, coloco o parêntese. E aí eu vou tentar resolver isso daqui, ó. X vai ser igual a menos 4, vou repetir, mais ou menos raiz de 8. Raiz de 8 eu não tenho uma resposta exata para ela, um número exato. Então eu permaneço com raiz de 8. Toda vez que eu não tiver a raiz exata, eu permaneço com ela. Ou se na questão vier falando quanto vai valer a raiz, eu posso substituir. Então, vou ter mais ou menos aqui embaixo, né? Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, aqui preciso fazer jogo de sinais. Mais por menos dá menos. 2 vezes 1 dá 2. Cheguei aqui nessa parte, eu tenho que separar uma parte positiva, outra parte negativa. Então, x1, x2. x1, parte positiva, eu vou ter menos 4, mais raiz de 8, tudo isso dividido por 2. Não tem como eu resolver, então esse já é o meu valor para x1. Meu valor para x2, eu vou ter agora com a parte negativa. Vou ter menos 4, menos raiz de 8, tudo isso dividido por 2. Essa já é a minha segunda raiz. Então, quem vai ser a minha solução? Minha solução vai ser um número positivo com sinal de mais e um número negativo com sinal de menos. Então, vou pegar menos 4 mais raiz de 8 dividido por 2 e o segundo número, menos 4 menos raiz de 8, tudo isso dividido por 2. Essa vai ser a minha solução.